Bateu aí o desespero em Nicolas Ferreira. O Nicolas tá bravo. No Congresso Nacional, numa das comissões da Câmara dos Deputados, o ministro Fernando Haddad foi chamado aí para explicar o que está fazendo aí no governo na área econômica. Por quê? Porque o mercado financeiro, os bilionários que mandam no país estão insatisfeitos, porque o Haddad aumentou o IOF, que é um imposto que é usado para quem viaja para o exterior, né? Ou seja, pessoas pobres dificilmente vão pagar esse imposto, nem sabem o que é a grande maioria, e principalmente usado a maioria da arrecadação do IOF por quem faz aí investimentos fora do país. E aí, para esses, tá ruim, viu? Por quê? Porque esses fazem investimentos bilionários e vão ter que pagar um pouquinho mais de imposto. E já estão irritados. Então, eles mandaram seus jornalistas de estimação da Rede Globo, da Folha, Estadão, para detonar o Haddad nas últimas 2-3 semanas. Pois bem, eis que o Haddad se encontrou aí com o presidente da Câmara dos Deputados em pleno domingo à noite, o Haddad trabalhando lá, e falou o seguinte: olha, eu preciso de pelo menos 25 bilhões de arrecadação a mais ou cortar 25 bilhões de gastos. Não vou cortar em saúde, educação, moradia, etc, etc, etc. Então vocês arranjem onde a gente vai ter 25 bilhões a mais. Pois bem, os deputados, eles têm, só os deputados, a Câmara e o Senado, mais de 50 bilhões de emendas hoje. Para você ter uma ideia, 10 anos atrás, em 2015, quando o Eduardo Cunha começou a fazer as pautas bomba para derrubar a Dilma, com a Rede Globo aplaudindo e toda a imprensa aplaudindo, os parlamentares tinham menos de 1 bilhão no total em emendas. Hoje são 50 bilhões. Quer dizer, o orçamento que era do governo federal passou a ser também dos deputados. E os deputados querem mais e mais e mais de emendas porque eles roubam muito dessas emendas. Boa parte do dinheiro, arrisco dizer, pelo menos 30% do dinheiro de emendas é roubado. Porque tem deputado que não rouba nada? Tem. Mas tem muitos deputados que roubam tudo, ou roubam 90%. Essa é a verdade. E agora o Flávio Dino está investigando. Aí o Haddad foi no Congresso Nacional e o Nicolas Ferreira e o Carlos Jordi começaram aí a fazer gritaria com o Haddad e a tentar fazer fake news, atacando o Lula, dizendo que o Lula está acabando com o país. O Nicolas, em determinado momento, ele estava comparando o governo Lula ao governo Bolsonaro, e uma coisa chamou a atenção do jornalista Diego Feijó de Abreu, que é o mesmo jornalista que mostrou ali que o Nicolas, que o primo do Nicolas foi preso por tráfico e que o Nicolas financiou o seu primo traficante. Toda vez que o Nicolas elogiava o governo Bolsonaro, eu fiquei de mostrar isso no vídeo de ontem, mas acabei esquecendo. Mas está aqui, ó. Ele não citava o nome do Bolsonaro. Olha como ele falava. E se fosse do governo anterior, falou-se do governo anterior, mas o governo anterior, você sabe muito bem o nome de quem é, é culpa do governo anterior, é culpa do governo anterior. As coisas. Ou seja, Nicolas já não fala mais o nome do Bolsonaro, não. Ele fala, quando alguém fala, o Bolsonaro fez essa coisa, é culpa do governo anterior, o governo anterior você sabe quem é. Peraí. Por que você não fala o nome do Bolsonaro? Parece a imprensa, quando não quer falar o nome do Lula e fala, olha, governo central tem superávit, União tem superávit. Pô, quem é o responsável pela União? É o Lula. Quem é responsável pelo governo central? O Lula. Parece isso. Brasil tem geração de empregos. Tá, mas qual é o governo? Engraçado, né? Quando é alguma coisa sobre Tarcísio positiva, eles só fazem ali Tarcísio consegue tal coisa. Mas quando é positiva contra o Lula é sempre outra coisa. Aí o Nicolas também passou a não usar mais o nome do Bolsonaro. Que coisa, só que o Nicolas deu chilique, mas muito chilique. Chegou a ponto que depois de falar bem do governo anterior, o Nicolas disse isso aqui sobre o Lula e o Haddad. Pessoas comuns estão sendo, de fato, destruídas por conta de um governo que não tem nenhum tipo de responsabilidade fiscal. Disse que o Lula e o Haddad não têm responsabilidade fiscal. O que o Haddad está tentando aí, e obviamente tem ali o dedo do Lula nisso, é trucar os bilionários do país para taxá-los. E começar a cobrar imposto de gente rica para poder conseguir aprovar ali a isenção de imposto de renda para quem ganha até 5 mil, que na verdade beneficia quem ganha até 10 mil, que é aí 80% da população brasileira vai ser beneficiada, e menos de 1%, eu vou dizer aí 0,1% da população vai pagar mais imposto, que são os bilionários. É gente aí que tem tanta grana que você
A gente não consegue nem imaginar como é ter tanto dinheiro. Não é só você falar, vou numa loja e compra tudo que eu quero. Não é isso, é ter aquela vida nababesca. São esses bilionários, que tem uma pessoa, tem 20, 30 empregados para servi-lo. Esses aí vão pagar um pouquinho mais de imposto. Aí o Haddad fez ali uma mudança, diminuiu a mudança do IOF e aumentou mudança para o agro, aumentou ali imposto para o agro, aumentou imposto para as fintechs. Fintechs são bancos digitais que pagam hoje imposto menos do que os bancos normais. E aumentou um pouquinho, mesmo assim essas empresas pagam imposto menos que bancos normais e não tem justificativa nenhuma para o Nubank pagar menos imposto que o Bradesco, por exemplo. Não tem nenhuma justificativa para isso. O Haddad aumentou então o imposto para essas fintechs e aumentou impostos aí para empresas de apostas, que foi inclusive uma sugestão do ministro Mercadante, do presidente do BNDES, Aloysio Mercadante. Aumenta aí. Acho, Thiago, opinião do Thiago, não sei qual é a parte política, lembre-se que tudo tem que tomar lá da cá, até com setores da sociedade que tem seus deputados de aluguel, então o Lula não pode fazer tudo o que ele quer, mas a opinião do Thiago deveria aumentar imposto aí para casa de aposta para 50%, e aumentaram para 18%. Os bilionários não gostaram nada das medidas anunciadas pelo Haddad, porque deixa de taxar os bilionários aqui e taxa em outros vários lugares. Também falou Haddad aí que vai tirar parte da isenção de impostos. Hoje, empresas de bilionários deixam de pagar 830 bilhões de reais por ano em impostos. Citei aqui já o iFood, que tem uma isenção de impostos de 300 milhões de reais por ano por causa da pandemia, que já era injustificada na pandemia, porque o iFood, o Rappi, essas empresas aí, Uber, foram as empresas que mais lucraram na pandemia, que ninguém saía de casa, todo mundo pedia comida delivery. Ou quem podia, boa parte das pessoas passou a pedir. Gente que nem tinha costume de fazer, passou a ter costume. Pois bem, tem isenção em pleno 2025 de imposto para esse pessoal por causa da pandemia. Só que não são só essas empresas, são bilhões, centenas de bilhões de reais por ano em impostos que o governo Bolsonaro deu de isenção e que foi ficando. Que se o governo Lula quiser tirar, tem que brigar com esses bilionários. Infelizmente, o Lula não se comunica bem, não tem uma comunicação efetiva. Não tem o Lula falando todos os dias isso, falando eu preciso de apoio da população. Eu, por exemplo, quando tem uma restrição que tem agora ilegal do YouTube contra o Plantão Brasil, eu chego aqui e falo, plantonistas, preciso de vocês. Curte o vídeo, comenta o vídeo, a gente precisa engajar muito mais porque os vídeos não aparecem mais para quem não é inscrito no canal. O alcance diminuiu em 80% no total e para quem não é inscrito diminuiu em 95%. Eu tenho dados disso. E os plantonistas falam, pô, caramba, gosto do Thiago, comentam mais, curtem mais. Quem não é inscrito e por acaso chega nos vídeos do canal acaba se inscrevendo. Muita gente chega pelo link que alguém compartilha ou nós compartilhamos. Se inscreve, ativa o sininho, etc. Veja, o Lula tem 60 milhões de apoiadores. Você não vê o Lula, ó, quem tá comigo vem aqui e faça tal coisa. Não vê. Dou exemplo, líderes que fazem isso, o Trump faz, a presidenta do México faz, o de El Salvador faz, o próprio Xi Jinping na China faz de maneira indireta isso. Esses líderes geralmente têm aprovação alta. Mesmo o Trump fazendo uma desgraça total, 60% dos estadunidenses estão a favor das políticas de imigração dele. E olha que está tendo protesto no país inteiro contra isso. Mas 60% estão com ele nisso. Por quê? Porque ele fala diretamente com as pessoas. O Lula não. Mas, veja, o que está tentando fazer o Lula é peitar os bilionários. Aí o Nicolas não gosta, né? Por quê? Porque ele é um dos deputados de aluguel dos bilionários. Aí, depois dele atacar o Lula, aí começou a humilhação de Fernando Haddad contra Nicolas Ferreira e Carlos Jordi. E aí depois teve gritaria, deram um chilique. Vou mostrar aqui primeiro o Haddad dando uma aula, desmascarando as fake news. Com vocês, Haddad. Já que eles não estão aqui, quem sabe vocês mandam um recado para o Nicolas e para o Jordi. Aprender um pouco das contas públicas. O recado foi mandado, viu? Você vai ver depois. Vou falar sério aqui, né? Em 2022, eles estão alegando que teve um superávit primário. Por favor, doutor, ouça. Em 2022, o Jordi e o Nicolas falaram que teve superávit primário. A que custo? Vamos lá. O Bolsonaro deu um calote nos governadores. Tomou o ICMS sobre combustíveis dos governadores com a promessa de pagar. Quem pagou foi o governo Lula em março de 2023. 30 bilhões de reais. 30 bilhões de reais que o governo Lula, o presidente Lula, teve que pagar em março de 2023 para indenizar os governadores da barberagem do governo Bolsonaro no ano anterior, que para baixar o preço da gasolina artificialmente tomou esses 30 bi dos 27 governadores do país. Quem teve que pagar foi o governo Lula. Onde estava o seu Nicolas e o seu Jordi nesse dia? Não estavam aqui votando? Onde eles estavam?
O superávit primário de 22 também se deveu ao calote de precatórios, que somado com o calote de 24, porque não estava no orçamento de 24, e nem no de 23, e nem no de 22, foram 92 bilhões a mais. Onde estavam o deputado Jordi e o deputado Nicolas, quando o presidente Lula, em 2023, teve que pagar o calote de precatórios do Bolsonaro? O superávit de 22 também teve outras duas razões. A barberagem da venda da Eletrobras, vendeu na Bacia das Almas, uma das empresas mais importantes do Brasil, e depenaram a Petrobras com a distribuição de... Já continua aí com o Haddad. O que é superávit, você deve estar pensando aí. Já o que fizeram aí os parlamentares em pânico. Porque eles falaram, fizeram cortezinho para as redes sociais e sumiram. Aí o Haddad mandou o recado para eles, chegou neles, aí eles voltaram para a sessão depois, que teve que ser interrompida pelo quebra-pau que teve. Pois bem, superávit imagine aí nas contas da sua casa, imagine que tem um casal, e aí o casal junto, aí um ganha 4 mil, outro ganha 5 mil, aí o casal junto ganha 9 mil por mês. Superávit pega todos os gastos que tiveram, aluguel, ou aí pagar o financiamento da casa, ou se já tem casa, enfim, todos os gastos, contas, até empréstimos que tem que ser pagos, comida, alimentação, no total, deu mais ou deu menos de 9 mil? Se deu menos, ou seja, tem mais dinheiro na conta do que tinha no começo do mês do passado, então teve superávit esse casal, essa casa está em superávit. Se deu menos, então é déficit. Caramba, a gente ganha 9 mil e a gente gastou 10, tem um déficit de 1.000. Nas contas públicas é a mesma coisa. Se pegar tudo que o governo gasta e deu mais, superávit, se deu menos, é déficit. Só que o Bolsonaro tinha superávit, só que o Bolsonaro fez uma dívida aí de dezenas de bilhões de reais com os governadores. Para quê? Para abaixar o preço da gasolina para ganhar a eleição. Que a gasolina estava em R$10 há 6 meses da eleição. Aí o Bolsonaro baixou, a gasolina estava em 4,5, 5 na época da eleição. E depois o ICMS ia voltar. Voltou em 2023 e o preço da gasolina aumentou. Inscreva-se aqui no Plantão Brasil